Isso é o vídeo da criança. Eu ia falar salve, salve. Eu acho que tem gente que vai saber que vídeo que é esse. Chitão que me mandou aqui agora. Chitãozinho, abraço pra Chitãozinho, Luiz Nosso Paulo parceiro Perdigão. no Boteco da Bola. Inclusive, se você esse episódio vai ser, a gente vai falar um pouquinho, não sobre futebol especificamente, mas sobre Copa do Mundo, sobre algumas coisas. E um abraço aí pro Chitão que tá participando com a gente, nosso parceiro no projeto Boteco da Bola, que tá no canal do Neves Online. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, youtube.com/nevesonline. A gente vai fazer live praticamente depois de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, falando de uma forma leve sobre o futebol. Eu sempre digo com o Zezé que os programas esportivos de TNT Esportes, ESPN, Fox Sports estão cada vez ladeira abaixo, só jornalistas que não entendem nada do clube. Acho que nossa ideia é ser o menos jornalístico possível e mais um bate-papo mesmo, né, de caras que não necessariamente entendem de futebol, mas que gostam bastante. Mas bate-papo, não, tipo assim, com o mínimo de conhecimento e informação. Não, a gente claro, não fala sem embasamento, né? A gente não vai dar informações, mas ali é um conteúdo que é totalmente opinativo. Igual eu né, sempre falo assim, o torcedor do seu time sabe muito mais do clube do que o jornalista que está falando sobre ele. Então, eu flamenguista, Zezé cruzeirense. Até porque o jornalista, por si só, ele tem que ser isento, né? Isso acaba afastando ele um pouco também do... Eu acho nem questão de ser isento. De acompanhar, ele tem que acompanhar todo mundo. Mas eu acho que a gente é muito isento na live, eu acho que nem é questão de ser isento. Eu acho que é mais a questão de ter que acompanhar a quantidade. Exatamente, eu concordo que a gente é mais isento, só que ao mesmo tempo a gente sabe muito, eu sei muito do Cruzeiro, você sabe muito do Flamengo. Eu vou te falar, eu sei, isso aí não é questão nem de falta de humildade, é porque os caras hoje em dia, os jornalistas esportivos, são muito ruins. Eu te falo, eu sei mais do Flamengo do que 90% dos jornalistas esportivos que falam do Flamengo nos programas hoje em dia, entendeu? Isso aí, galera, é o que vocês têm que entender, que eu aguento com esse menino. Tá não, vendo? mas é verdade. Tem um jornalista apresentador que participa do programa de bate-papo e tem um jornalista setorista. O setorista que escreve as notícias, esse sim, ele sabe do clube. Agora, você vai ver, como é que chama? O Sormani, não sei quem. Mas então, vou te falar uma coisa. Se você não soubesse muito do Flamengo, eu ia falar que você tinha algum problema, porque você só fala do Flamengo, mano. Então, tipo, não tem jeito. Só Flamengo e Neves Online. Não tem como, velho. Mas, deixando a brincadeira de lado aqui, mais ou menos, que a gente vai sempre... O que eu acho interessante do nosso bate-papo, do Boteco da Bola, eu sou flamenguista, você é cruzeirense. Chitão, atleticano, muito chato por sinal, atleticano chato. Offline ele é muito mais chato que ele Mas, por exemplo, eu sei tudo do Flamengo, o Zezé sabe tudo do Cruzeiro, o Chitão sabe tudo do Galo, então nada, e em questão de visão, de um pouco de conhecimento, de acompanhar as notícias, de ser torcedor, saber o que acontece com o clube, o que aconteceu um ano atrás, se deu briga no bastidor, se não deu, entendeu? O cara que é jornalista tem que cobrir 4, 5 clubes pra falar lá, ele não tem como ter essa profundidade, entendeu? Então eu acho que é o nosso ponto. O Cruzeiro tá na Série B aí, mas nós vamos ver a crônica do Zezé com o Cruzeiro pra voltar à Série A. Então o Zezé vai fazer esse caminho pra nós aí, né, Zezé? Acho que, assim, pelos últimos 4 anos é o ano mais promissor que eu entendo do Cruzeiro atualmente. Mas hoje não é o Boteco da Bola. Hoje a gente tá aqui pra falar de outra forma do futebol. Né? A gente tá com... Em novembro que vai ser? É novembro? Novembro vai ser a Copa do Mundo. Uma época do ano diferente, né, para a Copa do Mundo. Geralmente é em junho ou julho. Verdade. Assim, a Copa do Mundo ela sempre traz uma grandiosidade e tal, sempre muito bem organizada, mas sempre que acontece uma Copa do Mundo, ela tem que estar em algum lugar, né? Tipo, aquele lugar é totalmente modificado por conta de uma Copa do Mundo. É o que aconteceu um pouco no Brasil, na época que teve a Copa aqui. Muita oportunidade, muita coisa acontecendo por conta da Copa do Mundo. Rede hoteleira de BH aumentou muito por conta da Copa do Mundo. Então, assim, a gente vê que além do espetáculo, além do que acontece dentro de campo, isso que a gente gosta de acompanhar, que todo mundo vê, tem todo um universo que vem acompanhando uma Copa do Mundo, né?
A parte de comunicação, você falou da parte hoteleira, mas a parte de restaurantes, estrutural também, eventos, tipo, comércios, praticamente tudo, né? nada, assim, se for pensar em construção civil... Até o barraqueiro, o artesão. Acho que 8 estádios sendo construídos, isso demanda uma gama muito grande de funcionários, né? Um tanto de gente envolvida só nessa parte de construir um estádio. Imagina as outras, né? O que não gira uma Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo agora, no Catar... Sendo muito polêmica já desde então, desde a construção dos estádios. Eu acho que até então é a parte mais polêmica que eu vi dando repercussão, foi essa parte mesmo da construção, né? Da parte estrutural do que assim, a questão eu acho que é muito duvidoso, é até meio hipócrita, porque recentemente, eu acho que até de forma justa, né? A FIFA baniu a Rússia de várias coisas do futebol. Inclusive a Rússia não vai participar da Copa do Mundo e tal. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, por conta da guerra na Ucrânia e tudo mais. Mas o que eu falo de hipócrita, porque nesse sentido eu acho que a FIFA fez certo de banir a Rússia e tal. Mas, por exemplo, não faz sentido você banir a Rússia quando você vai fazer uma Copa do Mundo no Catar. Que mais de 400 pessoas já foram mortas por... isso eu tô falando dado, eu tô falando mais de 400 jogando pra baixo, porque eu não tenho certeza do dado. Se for você jogar no Google aí, provavelmente vai ser muito mais, né? Da época que aconteceu, que eu vi a notícia, que nós estamos fazendo podcast, que você vai ouvir esse podcast ou assistir, né? De condições nem precárias de serviço. Então, praticamente condições de escravos. Direitos trabalhistas, entendeu? Né? Não existe. Lá não existe. Outra coisa, né? Lá é proibido ser homossexual. Então, por exemplo, isso já foi até um aviso lá do Sheik do Catar, que não vai poder ter nada a respeito disso, é proibido, e que já foi avisado que vai pra cadeia, vai ser preso e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho um pouco hipócrita você banir a Rússia da Copa do Mundo pela guerra, mas fazer a Copa do Mundo no Catar, não faz muito sentido, né? E lembrando até que a última Copa do Mundo foi na Rússia, né? Inclusive. Exatamente, né? E teve uma questão, assim, parecida com essa... Acredito que não da mesma forma como um sheik faria lá no caso do Catar, mas na época também na Rússia teve questões envolvendo homossexuais também, sobre questão de preconceito. Mas eu acho que aí eu acho que aí na Rússia é grave também, mas é menos pior. É preconceito, né? Não é assim, não tô... Mas lá não é proibido, né? Quantificando, mas é preconceito, mas não é o Estado te dizendo alguma coisa, né? Você vai ser preso por causa disso, entendeu? Mas assim, até a questão da guerra na Ucrânia, uma das grandes coisas que foi muito surpreso isso acontecer, que todo o mundo estava vendo a Copa do Mundo ser na Rússia como um tipo de aproximação da Rússia com o mundo globalizado, tipo, vamos fazer uma Copa aqui, todo mundo civilizado, delegações dos Estados Unidos, né, delegações de nações do mundo inteiro indo para a Rússia e aparecendo para o mundo. Então isso era um sinal de aproximação com o mundo globalizado. E 4 anos depois a gente está vendo esse cenário aí, né? Tem até a Ucrânia para participar de uma das repescagens, né, de vaga da Copa do Mundo, que a gente estava até debatendo lá no Boteco da Bola. A Escócia vai pegar país de Gales. Mas como é que provavelmente vai a Escócia, né? Como é que a Ucrânia vai montar uma seleção, gente, para jogar a Copa do Mundo? Isso aí tá em 50º plano assim, agora. Ao mesmo tempo, sobre isso, eu entendo que o futebol ele tem esse poder muito grande de mobilização. E talvez, pensando sobre isso, acho que seria mais uma outra forma de ter visibilidade para a Ucrânia, né? Não, eu digo assim, mas como que eles vão se classificar, né? Não, então, assim, não tem como montar uma seleção. Não sei. Pra competir. Sei. Sabe o que é uma ideia que eu teria pra fazer? Falar assim, todo mundo convocou. Então a Ucrânia, pra dar moral aos caras, ou assim, a Ucrânia, da galera que não foi convocada, você pode convocar a gente de qualquer país. Ah, não, isso seria doido. Ah, não acho. Claro que seria. Eu acho assim. Seria muito foda, cara, mas o time da Ucrânia, da seleção, por
que eles não poderiam jogar? Eu sei por causa da situação e tal. Porque tá tudo parado lá, o campeonato ucraniano. Você tem que ter, o jogador da Ucrânia Mas tá sem casa, ele tá na preparação Polônia. Entendeu? Ele não tá nem na Ucrânia. Então, cara, mas o mundo não tá todo parado, né? Eu acho assim, sobre essa questão seria até talvez um combustível a mais para encarar esse desafio, assim. E o povo ucraniano está se mostrando tão raçudo, se Então, na conseguir... guerra, beleza. Então, o jogador hoje que é da seleção ucraniana tá pegando no rifle e indo pra guerra, mano. Não, velho, não é realidade que todos os jogadores estão assim. É realidade. O que são da nacionalidade ucraniana, todos estão indo. Tem que ser, porque é o chamado, é igual no Brasil, o Brasil entra em guerra, vai chamando os oficiais, aí vai morrendo a galera e vai chamando, entendeu? Então, será que tem jogador? Tem jogadores, tem empresários, publicitários, tem todo, tipo, eu vi muitos e muitos documentários. Eu tô um pouco, eu tenho me resguardado para não participar tanto desses... Eu sei até que pode ser uma falha minha. Tem jogadores que já tem matéria, eu não vou saber de qual veículo, mas se você digitar no Google, no YouTube, aí você vai achar. Tipo, matéria de jogadores que foi até a fronteira, deixou a família e voltou. Eu vi gente também eu vi outros atletas participando. Entendeu? Também. Porque, tipo assim, o cara que vai jogar na Ucrânia, por isso que eu falei da ideia de chamar um de cada país. Que você, até o naturalizado, teve, eu acho, um brasileiro, não sei, que foi naturalizado ucraniano e foi chamado para servir no exército. Mas o problema, cara, dessa questão é que, tipo, esse time não tem a menor chance de render. Por conta de... Não que as peças seriam ruins, porque se for pegar... Então, mas concordo plenamente com você nesse aspecto. Mas eu tô dizendo que, nesse sentido, seria uma coisa simbólica, entendeu? Tipo assim, igual liberar, você pode pedir... você pode escolher jogadores de qualquer país para formar a sua seleção. É como se o mundo inteiro estivesse... É um ato simbólico, né? Como se o mundo inteiro estivesse disponibilizando cidadãos do seu país em prol daquele país, entendeu? Sim. Mesmo que não vai ter entrosamento nenhum, provavelmente. O técnico vai ter que ser outro, porque, igual nesse caso, os jogadores estão pegando em se é naturalização cidadãos, né? Eu vou esquecer aqui, até uma vergonha isso. Mas qual que foi o boxeador lá, famosão, que foi obrigado a servir no exército? Boxeador? Não foi Muhammad Ali, não foi? Muhammad Ali? Pode ter sido. Porque a gente eu sou meio burro do boxe, de galera. Mas eu lembro que... Eu sou meio burro do boxe. Porque eu vi um filme, um documentário em relação a isso, que o cara foi obrigado a servir. Teve o caso do jogador da Coreia do Sul, o Son. Foi o Son o nome dele? Que ele foi obrigado a servir o exército, ele ficou 1 ano fora da seleção, porque ele tinha que obrigar, porque no país, não sei, eu acho que é Coreia do Sul, que na Coreia do Sul é obrigado, não sei se é Coreia do Sul ou Israel, pessoal, porque que é obrigado a servir o exército, entendeu? A pessoa é obrigada a servir o exército, ela não tem escolha, entendeu? Tô até vendo aqui quem que é Muhammad Ali mesmo, grande Muhammad Ali. Que você viu o exército? Você nem é burro no boxe, mano. Você só... Não, eu falo burro no boxe que quando eu não tenho certeza da informação, eu friso que não tenho certeza, né? fazer uma piada, mas a gente tem que amar os coleguinhas. Pode fazer, rapaz. Não vou fazer, aqui é um ambiente livre. Não vou fazer, não. Eu acho paia. Vão fazer mau juízo de mim. Mas se fazer mau jus de você, tá fazendo o jus certo. Você é uma pessoa má, você não acha, não? Por conta disso, eu vou fazer a piada. Eu falo assim, Caio, você não é burro no boxe, não, né, mano? Você é só burro mesmo. Mas eu acho que é quase como a verdade. Burro eu não diria. Burro é muito pesado. Eu diria idiota. Mas eu sou bem... o fato de eu querer sempre mais conhecimento é o fato de eu me achar o mais burro possível. Você entende? Tipo assim, eu sempre acho que eu tô errado. Mas você não é burro, Zezé. Só te falta inteligência. Então, exatamente. Por isso que eu sempre tento buscar argumentos para o meu pensamento, porque eu não confio muito na minha inteligência. Entendeu? Mas e a Copa do Mundo, cara? Mas você não confiar na sua inteligência mostra que você é uma pessoa inteligente. Pode ser. Né? Eu sei que nada sei. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que nada sabe. Uai. Então, olha só, eu mudando vendo? de opinião aqui no meio do vídeo. Tá vendo? Eu achava que eu era burro, mas na verdade sou inteligente.
rapaz, entendeu? Então, e o que mais nós vamos falar da Copa do Mundo? Não, da Copa do Mundo eu tenho um assunto muito importante que eu queria debater com vocês aí também, o Zezé que está aqui do meu lado. A questão, principalmente em relação à Copa do Mundo ainda, é em relação à seleção brasileira. Que antigamente, sim. Eu lembro que na época eu era adolescente e tal, quando tinha ano de Copa do Mundo, era uma festa, pintava as ruas, pintava a calçada. Eu lembro de pintar o rosto quando eu era criança, pintava o rosto, colocava a bandeira e colocava não sei o que. Era um clima, é como quase um clima natalino. Quando chega o Natal, você tem aquele clima natalino, era o clima de Copa do Mundo. Você tinha 11 anos, Caio. Você tem que estar com 31? Tô com 30. Tô com 30 anos. 31. Como é que é? Você vai fazer 31 agora. Vou fazer 31. Eu vou fazer 30. Você devia estar com 11 anos e eu com 10. Eu lembro dessa Copa do Mundo de 2002, que a última vez que a gente foi campeão mundial. Minha mãe tinha comprado um carro, um Palinho cinza. Acho que eu tinha pagado uns 8 contos na época. A diferença das coisas, né? Um carro há 20 anos atrás era R$8.000. Hoje, R$8.000 você compra um carro usado velho e olhe lá. Enfim, aí eu lembro muito bem, eu lembro claramente disso. Tinha muito aquela música da Ivete Sangalo, Poeira, que tocava pra caramba na Copa do Mundo. Foi tipo o hit da Copa. E também eu lembro de eu andando nesse carro da minha mãe, da gente comemorando a Copa do Mundo. Foi muito legal, véio. Foi uma experiência muito, muito massa. E assim, obviamente que eu era uma criança, né? Naturalmente essas coisas são mais sensíveis e tal. Mas ao mesmo tempo o espírito da Copa do Mundo era muito mais forte do que a gente tem hoje. Eu não sei nem dizer assim, totalmente qual que é a lógica desse distanciamento do brasileiro com a seleção. Eu tenho algumas suspeitas que a gente vai debater aqui. Mas, e aí, o que você acha, cara, tipo assim, que fez esse distanciamento acontecer? Assim? Por que hoje não é mais um evento ver um jogo da Copa da seleção brasileira? Eu acho que é uma coisa muito... envolve muitos fatores, muitas variáveis. Desde a corrupção explícita da CBF, isso eu acho que desanima muito, pelo menos a mim foi uma coisa que desanimou muito. E a questão, igual você falou do sentimento, a gente não tem mais, como tinha antigamente, do sentimento de pertencimento. Então, tipo assim, a época de Cafu, Rivaldo, Romário, Ronaldo, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Denilson, essa época, e tem muita gente que fala assim, não, é porque hoje só convoca jogadores de outros países que estão jogando fora, mas nessa época também nenhum desses jogava no Brasil, um ou outro, mas pelo menos Cafu não jogava, mas Rivaldo não jogava, eu acho então não é isso. Até essa questão, cara, é importante, porque naquela época a gente, independente de qualquer coisa, a gente tinha um time, né? Era um time que jogava junto, era uma seleção assim, unida e tal. Parece que de uns tempos pra cá, acho que desde 2010 ou menos, 2014 pra cá, a gente não vê tanto isso, não vê mais uma seleção uniforme que joga. Sabe o que eu acho que junto, assim, na minha opinião, que tem, igual eu falei, tem muitas variáveis, tem muitos fatores que englobam essa questão da galera desanimar com a seleção brasileira. Uma é a questão da CBF e outra também essa questão que parece, você imagina um Rivaldo, um Cafu, um Romário, parecia que eles tinham o Brasil correndo nas veias, entendeu? Parecia que eles iam lá e dava carrinho, brigava pelo brasileiro mesmo. Não sei o que, mas era essa a impressão que passava. Hoje em dia, parece que os jogadores jogam pouco se lixando pro brasileiro. Ele quer jogar ali mais ou menos, quer ir embora logo pro seu clube, não tem identificação nenhuma com o Brasil, entendeu? Igual na minha concepção, eu não sinto aquele sangue nos olhos do cara na seleção defendendo a bandeira da sua nação. Antigamente, velho, na época de Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, principalmente o Ronaldinho Gaúcho, cara, mas principalmente a galera que tinha menos habilidades, igual um Cafu, mano. O cara dava carrinho e dava raça. Hoje em dia você não vê isso, não, velho. Cara, coincidência, velho. Eu vi um vídeo da seleção brasileira contra a Argentina, que foi aquele jogo que o Ronaldo fez 3 gols no Mineirão de pênalti. Uhum. Cara, se tiver que jogo pegado, era só carrinho.
o tempo todo, as duas seleções, tanto a seleção brasileira quanto a seleção argentina, uma raça desgramada, assim, era tipo jogo de eliminatória, sabe? Não era um jogo decisivo, mas a raça dos times, como que os dois times encaravam aquilo ali, sabe? Tipo, é um pouco diferente do que a gente tem hoje, sabe? Mas eu vou te falar com sinceridade, pessoalmente, eu sou um cara muito, muito suscetível ainda à seleção brasileira. Eu gosto muito. Toda a Copa do Mundo me dá o sentimento de empolgação. Eu pessoalmente estou empolgado com essa seleção brasileira atual. Acho que é um elenco assim, muito, muito jovem, que veio de duas Olimpíadas que a gente nunca tinha sido campeão. Tem muito flamenguista no meio, isso que é o mais importante. Então, gente, isso não é o mais importante, não, mas fica a opinião registrada do coleguinha aí. Enfim, eu confesso que eu estou empolgado com essa seleção. Eu acho que se o Neymar conseguir carregar essa seleção como um jogador de grupo, sabe, eu acho difícil também a pessoa mudar tanto de uma hora para outra, mas acho que o cara tá com 30 anos, sabe, ele tá tipo num momento que ele tem que ser esse cara, ele começa a não ter mais tempo. É a penúltima Copa dele, né? Ou última, dependendo, né, de como eu acho que dá pra ir mais uma se ele quiser, né? Sim, mas enfim, é a despedida é uma Copa simbólica, despedida de Messi, Cristiano Ronaldo também. Nossa, eu acho que Portugal vai longe nessa Copa. Eu falei lá no Boteco da Bola. Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Manchester. Para quem não sabe, galera, porque esse podcast que a gente não vai falar, a gente quer falar de futebol. Para quem não entende de futebol também, está por dentro. Cristiano Ronaldo, ele já está velho. Ele foi pro Manchester. Pra quem não sabe, o Cristiano Ronaldo é um atacante de Portugal. Ele nem é atacante, ele é um meio atacante. Ele né, hoje é atacante total. Mas atacante. Aí beleza. Centroavante. Mas ele o não negócio é atacante, o seguinte: ele voltou, ele tava no Real, foi pra Juventus e tal. E agora ele voltou pro Manchester, que foi o clube que praticamente revelou ele, né? Então é como se o Bernard voltasse pro Galo. Foi o segundo clube dele o Bernard voltasse pro Galo, sei lá. Ele veio do esporte. É uma coisa mas ele dessa, teve né? Ele apareceu mesmo pro mundo como um grande jogador, foi no Manchester United. E aí agora ele voltou pro Manchester, né? E tá lá, e ainda, coitado, o time do Manchester é meio... não tem um coletivo, né? São um amontoado de bons jogadores, cada um pensando em si e ninguém pensando em prol do coletivo. Então ele tá muito insatisfeito lá e tudo mais. E ele tem essa Copa do Mundo aí. Eu acho que ele vai chegar nessa Copa com sangue nos olhos, vai levar Portugal nas costas. Portugal ainda tem, igual a gente fala, o Zezé falou no Boteco da Bola, citou a seleção de Portugal quase toda. Acho que tem Rubem Dias também, que eu esqueci de falar. Portugal tem uma seleção muito boa e eu acho que pelo fato disso, o Cristiano Ronaldo, ele tá indo com esse pensamento que é a última Copa do Mundo dele. Então assim, o cara que é um profissional, um atleta desse nível, ele não vai marcar bobeira, né? Então eu acho que vai dar. Eu acho que o Brasil tem muita chance também de chegar longe, mas eu acho que, igual você falou a questão que você se empolga e tudo mais, minha empolgação antes de sortear os grupos, de 0 a 10, estava 0. Para mim, empolgação 0. Para mim, seleção não empolga mais nada. Eu fico até chateado, que eu gostava muito. Depois, quando sorteou os grupos... mas é porque tá longe ainda também. Não. Cara. Mas sorteou os grupos e tal. Me deu é legalzinho e tal. Mas eu acho que eu vou assistir, vou acompanhar, nós vamos debater. Claro que vão ter bons jogos, são coisas emocionantes. Mas eu acho que da emoção que eu tinha nessa época que a gente estava comentando... É coisa de 25... Porque eu era muito fã mesmo, eu gostava muito. Aquele que tinha álbum de figurinha, comprava cartelinho de figurinha na banca, idiota disso, né? Não é idiota assim, não, cara, você era criança. Justamente, adolescente, né? Justamente, criança é idiota. Não, jovem é idiota, né? Agora nós estamos vendo, nós estamos menos idiotas. Galera, vocês não são idiotas não, velho. Se você tem menos de 21 anos, você é meio idiota sim. Não, velho, você tá mas não é sua escolha, porque todo mundo é idiota com menos de 21 anos. Vocês não são. Raro exceções. Vocês não, não tem nenhum idiota que tá vendo. Se você se inscrever ou curtir o negócio, você se livra de ser um idiota. Mas agora, se você não inscrever, você fala que é um idiota. Assim, nesse ponto de vista, se você seguir o que o cara falou,
Tipo, só por conta disso, talvez você seja um idiota. Não, só você tem que me ajudar isso. Não, você véio, tem que inscrever no canal e pensa dar o só. like, dá o Você like. você acabou de dizer que o cara vai deixar... É tipo quando... essas correntes de Facebook que acontece, mano. Não é por isso que você vai deixar de ser um idiota, não, velho. Você não é um idiota. Mas curte e compartilha, se inscreve no canal aí. Só que não é por isso que você vai deixar de ser um idiota. Se você achar que você vai deixar de ser um idiota porque você seguiu e curtiu o nosso conteúdo... Mas então, se talvez você seja um idiota. Mas se você é um idiota e curtir e se inscrever, é o primeiro passo pra você deixar de ser um idiota. Eu acho que... enfim, vamos parar de falar das pessoas idiotas. Mas idiota é mais os dois hosts que estão aí falando de idiota. Mas enfim, voltando a falar sério, né? Eu desanimei um pouco da seleção, a corrupção da CBF e tudo mais, isso impacta muito pra mim, que é uma coisa muito explícita, muito descarada. Teve o caso do presidente da CBF que assediava a secretária dele, o assistente, você lembra disso? Então isso aí contamina, aí se a gente vê o brasileiro não começou ainda, mas os estaduais, igual pelo menos no Rio de Janeiro, a arbitragem patética, e tipo assim, você vê que nada muda, o Brasileirão... Aí vai ter jogo importante, parece que os caras põem o pior árbitro. O Brasil ainda tem um ou outro árbitro bom. Aí vai jogar Flamengo e Atlético Mineiro brigando pelo título. Aí põe o pior árbitro pra pitar. Qual que é a lógica disso? Entendeu? Parece que busca confusão, entendeu? Busca confusão. Mas enfim. Mas a gente vou curtir a Copa, vou comentar e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que assim... Nós vamos lançar uma série no Boteco da Bola de 3 episódios. Eu falei isso, vai ser agora. É uma trilogia, né? A gente já falei isso no Boteco da Bola, tô falando aqui agora, que nós vamos fazer uma série de três episódios sobre a Copa do Mundo, discorrendo sobre tudo na parte do futebol mesmo, que não é o que a gente deveria falar aqui, mas já ficamos um pouquinho no futebol também, mais normal. Mas essa série vai ser muito legal, vai ser interessante, acompanha lá no canal do Neves Online. youtube.com/Neves Online, jogar Neves Online lá também já aparece de cara, né? Mas a gente tá falando da seleção, essa é a questão, eu acho que a gente nem tá falando tanto de futebol, é a questão do pertencimento. Eu não me sinto tanto, eu prefiro muito mais ver um jogo do Flamengo do que da seleção brasileira. Mas então, você acha que a questão do Bolsonaro ter usado como uma das principais simbologias a camisa da seleção brasileira, isso afastou, de certa forma, quem não é pró-Bolsonaro? Afastou muito. E antes que a galera que é fã do Bolsonaro comece a criticar, afastou muito, não pelo fato de ser o Bolsonaro, mas pelo fato de, mas pelo fato de politizar. Então, assim, se é sei lá, se o Lula ou o Haddad, alguém da esquerda, do PT, também politiza a seleção, então é uma coisa que... O que eu falei dar exemplo do Bolsonaro é o que acontece. Todo mundo sabe que o Brasil é polarizado. Uma parte da população é pró-Bolsonaro, uma parte da população é pró-Lula. Isso já está, dito. Então não precisa... Eu sou para nenhum dos dois. Não precisa da gente justificar aqui... porque dessa questão ser um problema. Porque para justificar tem que ser um episódio só disso, né? Então, acho que faz todo sentido a questão de politizar a seleção brasileira, ao mesmo tempo que na época da ditadura militar, a seleção brasileira também foi um símbolo de político de resistência também. Foi o que uniu a população. Não, mas eu nem entro nesse mérito. Estou dizendo o mérito... Talvez, de certa forma, a figura da seleção sempre tenha sido uma questão política. Mas dessa vez é um pouco diferente, né? Porque não é bem uma questão política de nação, de pertencimento, e sim de exclusividade de um só grupo, né? Sim. Então acaba que é um pouco diferente, mas a questão de politização da seleção brasileira, de certa forma, ela sempre existiu, né? Sim, mas eu acho que esse fato que você falou aí muda tudo. Total. Uma coisa é como você politizar como nação, uma coisa é você politizar separando segmentos dentro do seu país. O que antes era uma figura de união, agora é uma figura de discórdia.
segmentação, né? Só um grupo usa a camisa da seleção brasileira. Exatamente, eu acho que esse é o ponto negativo, entendeu? E não é porque é só o Bolsonaro, se fosse, igual falando do Lula, Dilma, se politizasse dessa forma, também eu acho que seria ruim, entendeu? Tem que politizar nesse sentido que você falou, como Brasil contra os outros, não é contra, mas o Brasil contra a Espanha, Estados Unidos, aquela sensação, porque a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhuma guerra aqui, então a gente não tem, tipo assim, uma guerra para ter igual a Ucrânia. Querendo ou não, a guerra que está acontecendo une as pessoas, une os cidadãos daquele país em prol de um objetivo em comum. Graças a Deus, o Brasil não teve nenhuma guerra, então acaba sendo igual às Olimpíadas. As Olimpíadas entrou porque na tentativa de acabar com as guerras. Então você vai acabar com as guerras, mas o ser humano que ainda queria competir entre nações. E o esporte é sempre uma ferramenta muito Exatamente. Importante, né? E são duas coisas. O esporte na questão de consciência social e tudo mais, e até nessa questão de aproximar nações inimigas. Então, assim, em vez de uma guerra, você vai disputar no futebol, vai disputar no boxe, entendeu? Foi a última, teve uma Copa do Mundo que teve um confronto. Na fase de grupos. Sim, que eles estavam meio que em guerra, né? Não sei se foi na fase de grupos. Mas foi na fase de grupos. Mas assim... Caiu no mesmo grupo. O esporte em si, né? Acho que não só o futebol. O futebol talvez seja o que tenha mais abrangência dos esportes. Na nossa bolha. Não, acho que assim, no mundo em si, o esporte mais praticado, mais visto é o futebol. No mundo. No mundo é fato. Eu tenho minhas dúvidas. Mas beleza, prossiga. Enfim. Que isso aí é outro episódio para debater isso. Vamos deixar para próximo. Mas a questão é a seguinte: o futebol é um dos grandes catalisadores do esporte, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê vários exemplos, da Olimpíada mesmo, a gente vê vários exemplos de situações assim, emocionantes mesmo, de aceitação, de superação, ou às vezes de fraqueza, que também é muito legal. Então, tipo, o esporte é uma ferramenta de sensibilidade, né? Emocional, mentalidade. Como o Caio disse, que a Copa do Mundo ela chegou para unir as nações, foi... A Copa do Mundo não, né? As Olimpíadas. Mas a Copa do Mundo, de certa forma, também funciona dessa forma, né? Até porque a primeira Copa do Mundo foi antes da Primeira Guerra Mundial. E é emocionante, você viu que a Macedônia, quando ganhou, foi da Itália e classificou para disputar a repescagem com Portugal. Você viu a emoção da galera, e a galera chorando e tudo mais. Essa é a parte boa, né? A parte competitiva interessante, da emoção e tudo mais. É fantástico, assim. O esporte em si é algo que mexe muito com o sentimento. Mas aqui, você acha que chegando lá, vamos supor, a Copa do Mundo é novembro. Você acha que em outubro e novembro, você acha que vai ter uma pegada boa de Copa do Mundo aqui no Brasil? Eu acho. Você acha que as empresas, os restaurantes, vai ter muito evento para assistir Copa, muita coisa nesse sentido? Assim, acredito que a questão da pandemia, na época da Copa do Mundo, já vai ser algo provavelmente superado, assim. Se Deus quiser, né? Espero profundamente que sim. Então vacinem-se. Acho exatamente, novamente, galera, não dá mole não. Tá rolando de graça, só ir lá, acabou. Enfim, a galera anseia muito por sair de casa, por curtir momentos importantes, e a Copa do Mundo sempre teve essa carga de importância, sabe? Hoje em dia a gente está um pouco afastado com a questão da Copa da Seleção, o brasileiro com a seleção, só que ao mesmo tempo a gente é louco com futebol. E a seleção sempre esteve presente. Inclusive a seleção brasileira é uma das coisas mais importantes. A seleção brasileira, o futebol brasileiro, é uma das coisas mais importantes, é um dos produtos mais importantes do nosso país. Não, a seleção brasileira de futebol é a seleção com mais títulos mundiais da história do futebol. É a única que tem 5 títulos. E dos anos 90 para cá, todos os clubes europeus têm pelo menos um grande jogador brasileiro no elenco.
O Real Madrid hoje é um dos principais, é cheio de brasileiros. O Casimiro tem anos que está jogando no Real Madrid, que não deixa de ser uma seleção. Não, eu né? falo assim, do time titular, você pega ali, O Marcelo tá há quantos anos no Real Madrid? Marcelo, Éder Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior, tem muita gente, cara. Fora do Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid de base deles e tudo mais. Então, assim, sempre... Não, o Brasil é temido. Então, uma outra crítica muito interessante que eu mesmo fazia para a seleção brasileira é a questão dos amistosos, né? Por que o Brasil só faz amistoso com, sei lá, Ucrânia, igual tá em guerra, faz amistoso com Costa Rica, com Bolívia, Colômbia? Mas por quê? Uma coisa que eu não sabia, e eu vi, eu não lembro qual que é o nome do camarada, mas era o diretor esportivo da CBF, da seleção brasileira, e ele falando que as seleções europeias não querem jogar com o Brasil, elas não querem porque não faz sentido para elas, já tem a Eurocopa, que é um campeonato muito competitivo, mas elas não querem, é a questão até um pouco de medo mesmo do Brasil. Né, na verdade, né? Por que ela vai jogar porque as seleções europeias se preparam muito pro Brasil e tudo mais. Então, por que ela vai querer jogar com o Brasil mais de uma vez se tem muita chance de ganhar? E se ela jogar uma vez com aquele time, a chance dela estudar o Brasil e ir bem em questão de um jogo é muito maior do que se jogar sempre e deixar a gente também criar os antídotos contra as táticas de jogada deles. Então, por esse motivo, a CBF, que é um lixo, mas a CBF tenta marcar amistosos com seleções europeias e nenhuma aceita. Então é por isso que não tem amistoso. Tipo, seria um amistoso Brasil e Alemanha. Muito foda, né, velho? Eu tinha escutado sobre isso. Eu não tinha tanta certeza assim, mas você falando, reforça que eu já tinha escutado mesmo. Que eu não sabia, velho, também. De que... Eu fiquei surpreso quando eu fiquei olha só, a força também do futebol brasileiro. Exatamente, é temido, né? Querendo ou não. Aí que você vê, tipo assim, o Neymar, desde que foi pra Europa, é um dos principais jogadores do mundo. Sempre, pode olhar. Todos os times europeus têm um jogador brasileiro importante no elenco. Todos os grandes. Então a seleção brasileira é muito competitiva. São sempre excelentes jogadores. Falta mesmo, nessa empolgação nossa, entender uma equipe ali, um time de verdade, né? Um time unido que faça funcionar esse futebol excelente mesmo. Por mais que todos... E é estranho, né? Porque praticamente todos os jogadores que jogam na seleção brasileira jogam na Europa. E mesmo assim, a gente ainda tem essa dificuldade de adaptação de pegar um time europeu numa Copa do Mundo. Sim. Há um tempo já, a gente pega os países mais fracos e ganha com relativa tranquilidade e tal. Mas quando pega um top europeu, a gente tem bastante dificuldade para enfrentar. Obviamente pela qualidade do adversário, mas também por não ter esse conhecimento, né? Talvez, não sei, falta de preparo estratégico também. Porque hoje em dia, como a gente tem... Talvez seja até o treinador, questão de treinador também. Porque o time alemão, se pegar o Brasil, tem certeza que eles vão pôr um VT de 2 horas mostrando como o Brasil joga e tal. Acaba que, de certa forma, também, o brasileiro sempre teve um pouquinho de soberba sobre até hoje. Sobre ser o país do futebol, sobre ser o maior do mundo e não sei o que e tal. Só que com esse argumento, com esse tipo de pensamento, o Brasil está cada vez mais ficando para trás dos outros. É igual que não aconteceu com o Brasil, mas aconteceu com a Itália, né? Uma tetracampeã mundial. Eu até fiquei feliz, porque era uma das seleções que poderia alcançar o Brasil, que o Brasil é o time que a seleção que tem mais títulos de Copa do Mundo até hoje, que são 5. E a 5? Não, a gente está em busca do Hexa, né? Em busca do Hexa. E aí a Itália é tetra. Então é uma das que... A França é tri? A França é tri. Aí, tem mais uma tetra, eu não lembro quem que é agora. Alemanha. A Alemanha acho que não, será? Pode ser. Mas a Itália é uma que é tetra, eu tenho certeza, a Itália, e ficou de fora da Copa. Então é menos um que pode alcançar a gente, né?
Mas só pra gente finalizar, começar indo pros momentos finais do episódio, mais um questionamento, eu acho que vale a pena ao pessoal que gosta de futebol também, é um debate que tem muito, que é a questão do Tite, né? A gente sabe que o Tite é o último ano, os finalmente do Tite na seleção, ele mesmo já falou. Eu acho que até vai para 8 anos, né? Que ele foi numa Copa, tá indo para outra Copa. É um dos poucos a fazer esse ciclo de 2 Copas do Sim. Mundo, né? E por isso eu acho que esse é um dos motivos que eu acho que a seleção tem uma chance de chegar lá, porque pelo talento individual e pela constância, principalmente, mesmo eu tendo muitas ressalvas ao trabalho do Tite, eu acho que essa continuidade é muito importante, poucas seleções têm isso. Eu acho que isso vale a pena, conta a favor do Brasil. Mas eu quero dizer o seguinte, o que você acha, Zezé, que é muito debatido também, a questão de um técnico gringo na seleção. O Tite, nós sabemos que ele está na seleção, vai sair, depois acabou a Copa do Mundo, ele já falou que vai sair, ele está sendo cotado para o Arsenal, né? Como a gente já leu aí em vários veículos de comunicação, a gente estava comentando aqui antes. O Tite provavelmente vai para o Arsenal depois que acabar a temporada, a Copa do Mundo. Aí que eu acho é o seguinte, é cotado um gringo como técnico da seleção. Foram 2 já cotados. Dos 2 nomes eu gostaria de ver na seleção. O primeiro que eu gostaria de ver mais, que eu acho que é um técnico superior mesmo, um dos melhores do mundo, eu acho que seria muito foda ver ele na seleção, que ele já tem livro, ele já falou em várias reportagens que gostaria... Abel Ferreira? Não, ele gente, lançou um livro Deus, deu até... Desliga a câmera, gente. Depois dessa tem uma... Se chama Pep Guardiola. O E cara o segundo, que revolucionou o futebol. E o segundo que eu prefiro esse técnico no meu estilo de time que eu gosto de jogar, mas o Zezé provavelmente ele gosta de ser do contra, ele vai preferir o Abel Ferreira, mas eu acho que encaixa mais até no estilo de jogo que encaixou no estilo de jogo do Flamengo, que eu acho que é mais o estilo de jogo do brasileiro, que é um futebol ofensivo. Você prefere... Peraí. Que é o Jorge Jesus. Peraí. Meu povo, prestem atenção. Você prefere o Jorge Jesus que o Guardiola na seleção? Não, eu prefiro, é isso que eu acabei de falar, tá vendo, gente? Tá. Você, meu telespectador, preste atenção nas minhas palavras. Esse menino aqui que tá do meu lado não tá prestando. Peraí, primeira opção... Por isso vocês têm que entender o seguinte, eu já carrego toda uma carga dramática que envolve o Flamengo, né? Então eu tenho essa percepção que vocês não têm ainda. O que eu tô dizendo é o seguinte... A minha primeira opção para a seleção de gringo é Pep Guardiola. Gostaria de ver. Eu acho que seria muito foda, velho. Segunda opção é Jorge Jesus. Aí o que eu questionei e falei do Abel Ferreira, que eu falei do Abel Ferreira é o seguinte, que eu falei que você ia me questionar e falar que o Abel Ferreira é melhor. Não acho não. Porque eu não gosto, o Abel Ferreira... Eu não acho não. Parabéns, eu ganhou acho, tudo. Eu acho que não... Igual o Tite não combina muito com o estilo do futebol brasileiro, o Abel Ferreira também não combinaria. Eu não quero ver Abel Ferreira. Eu quero ver a seleção brasileira voltando a jogar um futebol coletivo e um futebol pra frente, que foi sempre a marca registrada do futebol brasileiro. Pra mim, assim, por mais que a gente já teve treinadores eficientes e tal, a seleção de 2002 era maravilhosa, era um time fantástico, mas tinha um treinador também meio retranqueiro e tal. 94 com o Parreira também, não era uma seleção totalmente ofensiva, assim. A gente queria alguém que conseguisse ligar o nosso passado ao nosso presente, assim, tipo, um cara que poderia reestruturar o futebol brasileiro e mostrar como que o brasileiro joga bola, entendeu? O Pep Guardiola é um dos caras que sempre disse que uma das referências dele sempre foi o futebol brasileiro. Sim, ele tem livro falando isso. Então, assim, seria um cara assim, top, que nunca teve uma passagem ruim no futebol. Ele fez história com o Barcelona, sendo o primeiro time dele na carreira. Manchester City regaçando. Ele foi um cara muito vitorioso no Bayern de Munique também. Depois está há muitos anos no Manchester City com um time histórico. Ainda não conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões com o Manchester City, mas já bateu na trave na temporada passada. Vai que esse ano vai, né? Assim, é um time que é um treinador que mudou a história do futebol. Isso é inegável. O Barcelona mudou a história do futebol. Acho que as duas eu falei isso no Boteco da Bola.
Mas acho que as duas escolas que mudaram atualmente o futebol mundial são a Espanha, com o Guardiola e com os times, né, com o Barcelona e Real Madrid, e a Alemanha também, com o Bayern de E o Munique Xavi que tá lá agora resgatando. E o Xavi Hernandes tá resgatando. Tá se Deu uma mostrando traulitada no Real Madrid. Um potencial Zidane, né, se for pensar assim. Um cara que Mas fez aqui, história no clube. Eu só quero saber o seguinte, você não concorda comigo que a primeira opção seria Guardiola Concordo e o segundo plenamente. Jorge Jesus? Concordo plenamente, apesar de achar que o Jorge Jesus é um excelente técnico, fez um trabalho excelente no Flamengo, mas não acho que ainda seria um treinador totalmente gabaritado para ser técnico da seleção. Eu acho que seria pelo estilo de jogo. Pelo estilo de Quem jogo, seria, tirando o Guardiola acima do Jorge Jesus? Para mim, se for olhar a opção de... Eu posso viajar na maionese e pegar qualquer técnico do mundo? Não. É só os que, igual o Guardiola, eu entendo que ele demonstrou interesse, então já é. Mas o Klopp nunca falou nada. Você vai falar o Klopp, aí você vai colocar os top todos em cima. Então, né? Pois é. Dos possíveis que você acha. Qual que seria? Se chegasse na CBF o Guardiola, bora Guardiola. Velho, muito obrigado. Vou ficar aqui mais um tempo. E aí? Acho que entre as opções que a gente tem, Jorge Jesus é uma das boas. Mas ao mesmo tempo... Quem que briga com ele? Tem que fazer sondagem, né, entendeu? Assim, porque eu acho que quando fala assim, uma das boas, é porque tem vários sexos que poderia. Mas se pôr ali, pelo futebol jogado, não pelo futebol jogado, pelo estilo de jogo, eu acho que casa muito. Flamengo 2019 é muito futebol brasileiro, assim, entendeu? Exemplo, é pra cima, marcação alta, time ofensivo. O time do Flamengo ele é um bom espelho do que era na época também, que foi o time que decidiu o campeonato mundial de clubes, né? Flamengo e Liverpool. Eu acho que se assemelha muito ao estilo de jogo, a forma de jogar, de intensidade, de domínio no campo todo, tanto ofensivo quanto defensivo. Combina com o jeito brasileiro, combina entendeu? Muito o Abel Ferreira é um grande técnico. O Klopp combina. Mas assim, pensando nesse aspecto e na força do futebol brasileiro, eu acho que assim, a gente tem argumento para convencer qualquer técnico que não convencer, mas assim, seria eu tenho certeza que se chega um convite da CBF para qualquer técnico do mundo, vai dar uma pulguinha atrás da orelha dele. Eu acho, a única coisa que eu acho difícil ter essa pulguinha pro Pep Guardiola ser técnico no Brasil por isso. Primeiro, a gente não disputa a Eurocopa, a gente disputa a Copa América. Já é um campeonato abaixo, tipo assim, abaixo da Eurocopa. Você vai disputar uma Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. Lá, no intervalo de uma Copa do Mundo, o Pep Guardiola no time top europeu disputou 4 Champions. Então eu acho que, assim, por esse motivo é difícil esses técnicos gringos virem, porque ele não disputa nem a Eurocopa, entendeu? Eu começo a entender, assim, igual você falou de Liga dos Campeões e também de Eurocopa e tal. Eu começo a entender que o futebol brasileiro dentro de campo mesmo. O campeonato brasileiro tem ficado cada ano mais forte, com mais investimento, mais interesse. Acho que a gente vai viver um processo de valorização do futebol brasileiro em si muito grande. Então, a gente vê aí, nos últimos 3 anos quantos técnicos estrangeiros apareceram no futebol. E acho que isso também é uma forma interessante de mostrar para o mundo, né, que isso é interessante para a gente. Mas eu acho que, sem querer, você corroborou a minha tese. Eu concordo com você que o futebol brasileiro está cada dia mais forte. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro se reforçando. É os 3 times que vai brigar por tudo aí. Mas eu estou dizendo isso. Isso ainda tem repercutindo na Libertadores, que o que acontece? O futebol brasileiro está se fortalecendo de um modo, mas o resto não está. Então vai ser, eu acho que tipo, o Brasil numa Copa América é como se fosse o PSG no campeonato francês, entendeu? Mas aí nesse não disputa aspecto, nada também acho que para a preparação para uma Copa do Mundo, se o técnico for esperto, sabe? Eu vejo assim, né? A forma como um treinador trabalha, um treinador de verdade, ele vai usar todo o tempo que ele tiver para afinar o seu time, né? Por mais que ele não vai ter todos os confrontos que ele teria na Europa, em aspecto de adversários mesmo, ele vai ter um tempo muito grande para trabalhar. Adversários e, como que eu posso dizer, importância de conquista, né?
Que Mas, uma ao mesmo Copa tempo- América, e é isso que eu tô falando, ele demora 4 anos para disputar uma Copa do Mundo. Mas em 4 anos. ele teria 4 anos de preparo para uma Copa do Mundo também, sabe? Então, mas é isso que eu tô. Mas será que o pensamento de um técnico vencedor ele vai desperdiçar? Não desperdiçar, ele tem que estar muito afim Mas para aí que tá, dar aí que 4 tá, anos da vida acho, dele. Acho que né? talvez a nossa visão sobre o Brasil ela esteja um pouco contaminada assim também. Porque no mundo, cara, o futebol brasileiro seria uma honra para qualquer técnico. ser técnico da Concordo, seleção mas brasileira. aí o que eu vejo é que o Brasil se sai prejudicado, Eu concordo. não pelo Brasil em si, eu acho que pelo Brasil, top, eu acho que Eu concordo com você. todo técnico deveria ter esse sentimento, tem esse sentimento e respeito, mas eu acho que aqui é o contexto. Lá você vai fazer um França e Portugal, Espanha e Inglaterra, aqui vai fazer Brasil e Bolívia, tem o clássico que aqui é Brasil e Argentina. Entendeu que, tipo assim, esses caras técnicos de alto nível, igual o Pepe, o cara ele tem que ter tesão pra ir, ele tem que disputar uma coisa foda, entendeu? Mas assim, Então, eu acho que eu acho que essa é a barreira que esses técnicos top da Europa têm pra treinar a seleção, é essa. Concordo. Porque se for ver só da importância da seleção, igual você falou, véio, o Brasil é a maior campeão do mundo. O Brasil é o Real Madrid Entendeu? dos É a maior países. campeã do mundo. Mas esse é o cenário do tempo, velho. Vou ficar 4 anos aí, igual o PSG. Saiu da Champions, acabou, velho. Ganhou o campeonato com 12 rodadas. Não tem muito importância. Eu acho que esse é um impeditivo, mas gostaria de ver Pepe Guardiola ou Jorge Jesus. E aí? Então, você aí, o que você acha de Pepe Guardiola na seleção brasileira? Fala com a gente. Se não for o Pepe Guardiola, você tem outro técnico aí que você acha que daria bem? Deixa aí nos comentários aí, que a gente lê até no Boteco da Bola, lê no próximo que a gente vai fazer, a gente comentar de futebol que não tô pensando, também a gente vai comentar aí, vai responder seu comentário também aí embaixo, então participa aí, beleza? Muito bom, galera. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui assistindo a gente novamente. Agradecer o apoio e novamente pedir o feedback de vocês, que é muito importante pra gente continuar crescendo, continuar tendo temas relevantes, porque não adianta nada a gente falar o que a gente acha que vai ser legal, sendo que vocês podem falar pra gente o que vai ser legal. E outra coisa, não esquecer, a gente vai ter muito convidado top aqui, já tá sendo marcado, muita gente da hora, de Ribeirão das Neves, de BH também, então se inscreva no canal, dê o like aí, é muito importante, ativa o sininho que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar ligado aí, e acompanhe no Instagram também, né, Zé, que a gente posta sempre foto com os convidados, posta aí quando a gente vai ter uma agenda vai postar também. Fotos com os convidados. Então, curte lá, dê essa moral pra gente, continue acompanhando aí, e é isso, né, Zezé? Só agradecer novamente meu amigo Caio Camargo. Tamo junto, valeu! É nóis.